Graça e paz, queridos irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Vamos ler versículos 25, 26 e 27, onde está escrito: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando Deus criou o homem, nós sabemos perfeitamente como Deus fez. Ele havia criado todas as coisas pela sua palavra. Mas quando foi para fazer o homem, Deus deu a palavra: façamos o homem. E ele se curvou e tomou o pó da terra, tocou. E ele trouxe ao pó, à matéria, aquilo que estava na sua mente, no seu coração, por toda a eternidade. E assim aquilo que era invisível se torna visível. E Deus então sopra no homem. Ele entra com a palavra, com o toque e com a expressão dele mesmo para dentro do homem, e ali estava o homem, alma vivente. Nós sabemos que Deus deu autoridade ao homem sobre a terra. No Salmo 115, versículo 16, está escrito: os céus são os céus do Senhor, porém a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então os céus são de Deus, a terra é do homem. Deus, para dar toda a autoridade ao homem, passou todos os animais diante do homem, para que o homem desse nome, exercesse autoridade. Mas Deus passou os animais aos pares. E Adão, dando o nome, foi percebendo que todo macho tinha uma fêmea. E de uma hora para outra ele percebeu: e eu? Cadê a minha fêmea? Então o homem começou a ficar mexido por dentro. E quando acabou, talvez Adão pensou: é bem possível que ela venha lá atrás sozinha. Mas não veio. A Bíblia diz: mas para o homem não se achava uma auxiliadora ou uma ajudadora que lhe fosse idônea. De tudo que Deus havia criado, e a Bíblia diz que Deus criou e olhou e viu que era tudo muito bom, Deus não ficou satisfeito com a solidão do homem. Então Deus diz o primeiro não da Bíblia: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-emos uma ajudadora que lhe seja idônea. E como é que Deus então vai suprir essa necessidade do homem para que ele não esteja só? Deus fez o homem dormir. E enquanto o homem dormia, Deus tirou dele uma costela, nós conhecemos isso muito bem, e Deus fez a mulher.
E quando a mulher estava pronta, Deus acordou o homem, que ficou maravilhado quando viu a mulher. Aqui nós vemos um princípio para nós hoje. Deus soprou a vida no homem, mas Ele não soprou na mulher. Deus não soprou a vida na mulher, porque a mulher recebe a vida que vem através do homem. Porque o homem sempre vai representar Cristo e a mulher sempre vai representar a igreja. E a igreja não tem vida em si, ela tem a vida que recebe de Cristo. Nós vemos muitas vezes na Bíblia a igreja representada pela lua. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, maravilhosa como exército de bandeiras? A igreja, por isso é representada pela lua. Por quê? Porque a lua é um satélite da Terra, é um astro que não tem luz própria. Ela brilha na escuridão da noite, com a luz que recebeu do sol. Assim a igreja brilha na escuridão do mundo, com a luz que recebe do sol da justiça, que é Jesus. Hoje em dia, nós vemos que sabemos lá no início do que aconteceu. O pecado chegou e nós não vamos nos firmar nisso. E Deus então vem e promete diante do diabo, que estava travestido de serpente, porque ele é o primeiro travesti da história, e a mulher, Deus fala com a mulher e com a serpente, que era o diabo, e diz: Deus toma para si a ação. Eu porém inimizade entre tua descendência e o seu descendente. Ele te esmagará o calcanhar, ferirá o calcanhar, mas tu, o teu descendente mulher, lhe esmagará a cabeça, o domínio, o governo, o poder. Então, Adão e Eva saem expulsos do Éden para o lado oriental. Mas eles não saíram de mãos vazias. Eles levaram a promessa do Deus que cumpre a sua palavra. E eles levam a promessa de que Deus vai redimir. Quando houve pecado no céu, Deus não mexeu um momento para redimir anjos. Mas na hora que a mulher cai, o homem cai, Deus diz: eu tomo para minha incumbência de redimir. Mais tarde, muito depois, nós vamos ver no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, está escrito: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Muitas coisas aconteceram antes, muita coisa, mas quando Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Mas antes disso, ele vai ensinar muito através da chamada de Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele está separando
um povo na terra. Ele está separando para ensinar. Foi depois da Torre de Babel. E Deus, através de Abraão, ele separa um povo. E nós sabemos de tantas coisas que aconteceram, mas na hora que Deus tira o povo do Egito, que eles chegam no deserto. Agora, lá em Êxodo 5, Deus proclama a sua vontade, o seu sonho, o seu desejo, o seu plano, o seu escopo na terra. Ele fala para Israel: agora, pois, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade exclusiva entre todos os povos. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O plano de Deus é ter aqui na terra reino de sacerdotes, nação santa. E Deus então vai fazer isso com Israel, mas existe uma condicional. Agora, pois, se, olha a condição, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Eles falharam. Eles ouviram a voz, mas não guardaram a aliança. Eles se misturaram com as nações pagãs. Eles fizeram para si deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de tudo. E adoraram. Então Israel falhou. Mas em Abraão são chamadas duas descendências. A Bíblia diz em Gálatas que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Como está escrito no livro de Jó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O plano de Deus de ter na terra um reino de sacerdotes e uma nação santa vai vigorar. Então Deus vai levantar isso. E nós vemos o apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 9 e 10 da sua carta, ele dizer para a igreja: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. O que Deus quis fazer para Israel, eles falharam, porque era impossível cumprir a lei. Então Deus vem com a sua graça. E Deus então envia um homem. E neste homem toda a lei é cumprida. Jesus, quando vem, ele vem como Cristo de Deus. Você sabe o que é Cristo? Cristo é um pacote das soluções de Deus para este mundo. E Cristo, então, ele vem e ele cumpre toda a lei.
E quando você está em Cristo, você tem a lei toda cumprida. Por isso, a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Vamos ver isso. Você encontra na Bíblia 174 vezes essa expressão, em Cristo, nele, no Senhor. Porque se você está em Cristo, você é nova criatura, você é filho de Deus, você tem vida eterna, você tem o Espírito Santo. Fora de Cristo, nada. Em Cristo, tudo. Como Deus vai fazer isso? Ele, então, através de Cristo, Ele possibilita, então, o derramar da sua graça. Tudo aquilo que era impossível pela lei, agora se torna possível com a graça. Vamos dar exemplo. Um só exemplo do que a graça faz. É talvez 0,000,5% do que a graça fez. Vamos falar de um homem que era impedido pela lei. No capítulo 23 de Deuteronômio, está escrito assim: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Vou repetir. Capítulo 23 de Deuteronômio, versículo 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Tudo bem, vamos dar um exemplo logo depois que vem o Espírito Santo. O Evangelho já chegou a Samaria. Capítulo 8. Havia um homem, a Bíblia diz que ele era um etíope, eunuco, um homem importante, tomava conta de todo o tesouro da rainha Candace da Etiópia. E ele era eunuco, ele não podia entrar na Assembleia dos Santos. E por isso, o que vai acontecer? Ele morava na Núbia, ao sul do Egito. 2 dias de carro na carruagem dele. O que ele veio fazer em Jerusalém? Se ele não podia entrar na Assembleia. Mas o desejo do coração daquele homem era tão grande. Ele queria ficar perto dos que entravam, já que ele estava impedido. O Evangelho estava indo com toda a força, com todo o poder em Samaria. A Bíblia diz que havia grande alegria na cidade, porque Filipe pregava Cristo. E quando você prega Cristo, você prega a solução. E os espíritos imundos saíam. Os aleijados se levantavam. Havia cura, havia alegria. E enquanto Filipe está nesse ministério tremendo, o anjo disse para ele: ei, Filipe, dispõe-te, vai para o caminho na direção do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazio. Filipe foi. Chegou lá, ficou esperando o que é que ele ia fazer. Olhou e viu uma carruagem que estava descendo. Ficou esperando. O Espírito Santo disse para ele: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Filipe aproximou-se, foi acompanhando, correndo no ritmo dos cavalos, e observou que dentro
estava este homem que estava lendo o profeta Isaías no capítulo 53. E ele ouviu e viu certamente alguma dúvida. E ele disse: compreendes o que vens lendo? E o homem perguntou: como poderei compreender se alguém não me explicar? Certamente Filipe se prontificou, ele mandou parar a carruagem, Filipe sentou. Aí vem um dos versículos mais lindos de Atos, versículo 35. Então Filipe, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Vão eles caminho afora, o homem viu água. E disse: aqui tem água, que importa que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito se tu crês de todo o teu coração. Ele fez a confissão dele pública, em voz alta: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo que nos ensina que não há outro. É o Filho de Deus, é o Messias, é a solução. Filipe o batizou. E quando eles saíram da água, o Espírito arrebatou Filipe, que foi para Azoto, e o homem desceu o caminho dele com muita alegria. Ele era impedido pela lei, a graça o abraçou no caminho de volta. Ele foi abraçado pela lei, pela graça de Deus. Esta graça que veio para nós, ela desceu para nós. Ela está pronta para nós. Hoje, nós estamos no final do segundo milênio. No final. Porque todas essas coisas que aconteceram no século I, nós festejamos o aniversário da reforma. Mas que reforma? Hoje nós não temos uma igreja que mostre o seu protesto contra o mundo que invade a igreja. Procuramos ficar tão parecidos como se fosse possível. Meus irmãos, o que aconteceu há 2000 anos atrás vai ser anunciado por toda a eternidade. Nós precisamos saber que não se brinca com o sangue do Filho de Deus. Hoje nós temos uma igreja que não impactua o mundo. Uma igreja que é uma noiva indiferente. Uma igreja que não consegue ficar 15 minutos em oração. Uma noiva que não tem prazer de ficar com o noivo 15 minutos por dia. Como vai querer passar a eternidade com ele? Chegamos a Deus, na maioria das vezes, para pedir. E quando é que nós vamos para levar? Até na hora do culto. E o culto, nós levamos a nossa adoração. Mas em vez de irmos para entregar a nossa adoração, nós pedimos. E quantas vezes até exigimos. Por que que a igreja está assim? Quando nós fazemos uma comparação, quando eu vejo as coisas hoje, e eu penso no primeiro tempo da igreja aqui na terra, eu tenho a impressão que eu estou lendo o livro do Mágico de Oz. Quando o mágico diz para o Totó, Totó,
eu tenho a impressão que nós não estamos mais em Kansas. E eles já tinham saído de Kansas há muito tempo. Porque nós estamos tão absolutamente longe do que Deus deixou para nós. Olha, Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Significa que tem muitas, mas a dele ele edifica. Como que Jesus edifica? A palavra de Deus que nós lemos aqui em Efésios é que Jesus Cristo vem para santificar a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra. Eu quero, nesse momento, chamar a atenção para os irmãos, porque nós temos esquecido a palavra. E às vezes achamos que a palavra que é absoluta, nós achamos que ela ficou obsoleta. E nós vamos mudando. E nós precisamos retornar. Por quê? A lavagem da água é pela palavra. Mas é a palavra de Deus gerada no coração de Deus. Hoje nós não vemos pessoas incendiadas por Jesus Cristo, como víamos antes. Por quê? Você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo. Por quê? A palavra de Deus diz: pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com a tua boca confessar de Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça, mas com a boca se confessa para salvação. Aí você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Você creu, você confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Lógico, o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Você passou da morte para a vida. Nunca entrará em julgamento. E o Espírito Santo lhe foi dado para fazer de você um filho de Deus. Então, se você fez isso tudo, o Espírito Santo está em você. Mas, cadê a palavra? Por que é necessário a palavra? Vamos ver um pouquinho o que a Bíblia fala sobre isso. Lá no início, a Bíblia começa a narrativa com uma explosão, que o povo diz que é bumerangue, não é não. Olha, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, era vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E você diz assim: mas se a terra era sem forma, era vazia, havia trevas, por que o Espírito Santo está cuidando, está guardando, está cobrindo? Porque quando você lê isso no Bereshit, que é Gênesis hebraico, a posição do Espírito é de quem está tomando atentamente conta do que se passa lá embaixo. E lá embaixo o que tinha era o caos. Aí
vem Deus e diz assim: haja luz, pá! Houve uma explosão. A palavra, coberta pelo Espírito, explodiu. O caos foi embora. O cosmos começou. Começou a criação como a palavra de Deus coberta pelo Espírito. Vamos andar um pouquinho nessa equação escrita na Bíblia. Novo Testamento. Está lá em Nazaré, na Galileia. Uma virgem. O ventre dela era vazio. Era sem forma. Era virgem. E o anjo Gabriel, que assiste na presença de Deus, chegou lá e disse: entre tantas coisas, vem a palavra para o ventre dela: terás um filho. Pá, a palavra caiu. Ela disse: como se fará isso? Se eu não conheço varão? Eu não tenho relações com homem nenhum. O anjo disse: ele deve ter pensado, Maria está por fora da equação. Ela nem sabe que a palavra já está aí. Se o Espírito Santo cobrir, vai haver explosão. Aí, ele disse para ela: o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Também Isabel, tua parenta, ele fez toda a história de Isabel, porque para Deus não há nada impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela permitiu, o Espírito Santo cobriu, pá, explosão, Jesus. A palavra estava lá, o Espírito cobriu, Jesus. Vamos, mais um exemplo. Os discípulos de Jesus, eles ficaram 3 anos no maior e melhor e incomparável seminário teológico da humanidade. Eles estudavam a palavra com o próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus visível, é Deus possível, é Deus palpável. É Jesus que diz para Filipe em João 14, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Jesus Cristo ensinava, Jesus Cristo ministrava, Jesus Cristo vivia. Olha, aqueles discípulos aprenderam tanto. Você lembra no dia de Pentecostes? Pedro, pescador, na hora de fazer a pregação dele, ele não disse assim: João, procura ver aí onde tem um livro do profeta Joel. Não. Ele disse: estes homens não estão embriagados como muitos de vós pensais. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi escrito pelo profeta Joel. E acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões. Vossos servos vossos jovens profetizarão. Sonharão os vossos velhos. Também sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu espírito. Mostrarei prodígios no céu. Ele foi citando o profeta Joel. Ele não aprendeu isso quando estava pescando. Ele aprendeu isso na escola de Jesus. Porque a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então você vê como esses homens estavam cheios da palavra. Para que eles serviram? Eles eram confusos, brigavam entre si, faziam uma bagunça. Quando Jesus ressuscitou, apareceu no meio deles e disse: Shalom, Shalom.
toda a autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus, e na terra, eu sou homem. Portanto, ide e fazei discípulos, mas agora não. Agora não, por quê? Porque vocês só têm a palavra. Permanecei na cidade, disse Jesus, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então precisava uma cláusula. Precisava o poder sobre a palavra. Eles foram com Jesus. Jesus os levou para Betânia. E eles observaram que daqui a pouco Jesus começou a descolar do chão. Eles voltaram para Jerusalém. Foram se prender num lugar. A Bíblia diz que estavam com medo dos judeus. Estavam com medo. Mas eles tinham toda a palavra. Estavam com medo. 10 dias ali. Completou-se o tempo, os 50 dias para Pentecostes. Porque Jesus Cristo morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias, porque Ele é a primícia da terra para os céus. Mas Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Então Ele ficou 40 dias na terra, subiu, 10 dias depois, 50 dias, Pentecostes. Eu quero fazer um parêntese para chamar a atenção. Às vezes nós não prestamos atenção a esse capítulo 23 de Levítico e dizemos que aquelas festas são festas de Israel. Não são festas de Israel, são festas do Senhor. E Deus deixa isso muito claro. Em Levítico 23, a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Quais? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São santas convocações. E para essas congregações, os judeus vinham para Jerusalém. Para ofertar, para adorar, para celebrar. E por isso era Pentecostes. E Jerusalém estava apinhado de judeus que vieram de 17 nações diferentes. E quando o Espírito Santo vem, ele não veio fazendo segredo. A Bíblia diz que ouviu-se um som do céu como um vento impetuoso, que encheu todo o recinto, toda a casa onde eles estavam. Apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. Começaram a falar novas línguas, segundo o Espírito os conduzia que falassem. O que foi que aconteceu ali? Houve a explosão, meus irmãos. Eles tinham a palavra, o Espírito vem sobre a palavra, pá! Houve a explosão. Eles não puderam mais ficar ali. Eles saíram. Observe, 3 anos com Jesus, para que eles serviram nada. 3 horas com o Espírito Santo, já 3.000 almas se converteram para Jesus Cristo. E aí só foi aumentando a população. É lindo falar isso. Mas vamos, na realidade, ver o que estava acontecendo. O que foi que aconteceu? Aliança. Agora, tem um homem assentado à destra de Deus.
Ele é o Senhor dos céus. Ele é o Senhor da terra. Tem um homem, meus irmãos. Homem. Então, se tem um homem nos céus, Deus tem direito à terra. Por isso o Espírito Santo, então, veio. Mas o Espírito Santo não veio para sentar nas cadeiras da igreja. Eu fico tão triste. Quantas vezes, pregando por aí, eu ouço as pessoas fazendo orações do Antigo Testamento. Ou então, diz assim: Senhor, ó Senhor, envia o teu Espírito. Deus está dizendo: ô meu querido, tem 2000 anos que o Espírito Santo já desceu. Eu não tenho outro Espírito para mandar. Ou então diz assim: ô Espírito Santo, visita no Espírito Santo. Eu não sou visita, eu sou habitante. Então, nós precisamos revisar a nossa fé. Atualize uma situação. Quando o Espírito Santo veio, ele veio para habitar dentro de filhos de Deus. A palavra é muito clara em João capítulo 14, versículo 17. Jesus Cristo diz assim: hoje ele habita convosco, mas estará em vós. Hoje ele habita convosco, porque ele está em mim, eu estou com vocês. Mas daqui a pouco ele estará em vós. Quando o Espírito Santo vem, começa um negócio estranho aqui na terra. Estranho. Estranho. Sabe o que é? Deus dentro de pecadores. 1 de João 1,5 diz: Deus é luz, nele não há treva alguma. Pensa o que é de uma hora para outra. Eu, pecadora, eu me rendo a Jesus Cristo. O Espírito Santo vem habitar dentro de mim e eu agora sou o quê? Uma candeia ambulante. No reino do Espírito. Todo mundo que olha um filho de Deus vê uma coisa estranha. Vê um homem com a candeia, um holofote lá dentro brilhando. Porque a realidade é essa. O Espírito está dentro de você. Portanto, não venha me falar que filho de Deus tem possessão demoníaca, porque eu provo e eu provo e eu provo que não tem. Se você é filho de Deus agora, se só vai à igreja, até cachorro entra na igreja quando acha a porta aberta. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo está em você. Mas ele não está em você porque você merece, ou porque você é digno, ou porque você é bonito. Não, é porque você precisa. Como eu preciso, como cada um de nós precisa. Porque é o Espírito de Deus que nos vai fazer filhos ao modelo de Jesus. Está escrito em Romanos 8, 29. E aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. Então, o objetivo do Espírito em você não é que você seja a pessoa mais interessante do mundo. É para que ele vá transfigurando você. Para que você vá cada dia parecendo mais com Jesus. Agora, você pertence. Você já pensou no dia de Pentecostes? Hein? De uma hora para outra, 3.000 e poucas pessoas, do ponto de vista espiritual,
ardendo como a labareda de fogo dentro. Tá? Então começou o quê? Pedro diz, uma raça diferente. Uma raça que não existia antes. Uma raça, gente, que pega fogo por dentro e não se queima. Outro dia eu estava numa igreja e não sei onde foi, a Ângela estava comigo. E tinha uma menininha por perto, porque eu atraio crianças, graças a Deus. E não atraio velho. Eu não gosto de velho. Ô povo chato, né? Idoso, tudo bem, mas velho, tem velho de 20 anos. Ela disse assim, ela olhava para mim, linda. Eu disse, o que foi? Você quer mais um abraço? Por que é que você pega fogo toda e não se queima e não dói? Olha, Deus estava dando para aquela criança uma visão espiritual. Porque no reino do Espírito, todos olham para você e veem você pegando fogo. Vem você pegando fogo. Então, a partir de Pentecostes, começa esta raça, que Pedro chama raça eleita. É uma raça diferente. Porque nós temos aqui na terra, temos raça negra, raça branca, vermelha, amarela, não sei o quê. E tem os misturados assim que nem eu. Mas agora vem uma raça que é eleita. Que raça é essa? Ah, não importa como são por fora, mas lá dentro eles têm uma fogueira. Começa uma nação que é diferente das outras. Porque toda nação é regida por leis, por governo. Ela tem limites, pontos extremos. Ela tem sua própria língua. Ela tem sua própria cultura. Nós, aqui na terra, formamos uma nação em que as nossas leis são lá de cima. O nosso governo é lá de cima, que já veio aqui para baixo. Nós falamos a mesma língua. Nós amamos com o mesmo coração. Nós cultuamos o único Deus que existe desde toda a eternidade. Nós somos um sacerdócio. Sacerdócio é aquele que ministra diante de Deus. No capítulo 2 de Pedro, versículo 5, Pedro diz que nós somos sacerdócio santo. No versículo 9, ele diz que somos sacerdócio real. Sacerdócio real proclama as virtudes do rei. Sacerdócio santo ministra adoração. Único povo na terra que pode fechar os olhos em qualquer lugar e dizer assim, Pai. E o nosso Pai é o Deus entronizado nas alturas. Então, nós somos reino e sacerdote. Isso tudo começou aqui na terra no dia de Pentecostes. Todos nós estamos como Espírito. Mas por que não está dando essa explosão? Falta o quê? O combustível chamado palavra. Qual é a nossa situação em relação à palavra? Quanto tempo nós estamos dedicando ao estudo da palavra? Nós temos comido esta palavra? Prega-se muito sobre depressão, sobre angústia. Eu quero dizer para vocês que eu não sou contra nada disso. Pelo contrário, uma das minhas formações, eu sou psicólogo, meu doutorado é em psicologia. Eu não estou contra a psicologia. Eu estou contra nós não darmos atenção ao que está escrito na palavra de Deus. Como foi que Jesus Cristo curou?
Aqueles 2 discípulos que estavam indo na maior deprê, de volta para Emaús. Estavam os 2 lá, pegaram a mochila e estavam indo. E agora, como é que nós vamos fazer? Porque nós vamos chegar em Emaús com que cara, que humilhação, que vergonha. E Jesus Cristo, que apanhou que só, na sexta-feira foi crucificado, passou o sábado, que só Deus sabe, domingo ressuscita, vai dar conta daqueles 2, só discípulos. E Jesus Cristo diz, que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, foi logo levando uma bronca. Será possível, Cleofas, o mais linguarudo, que tu és o único, que tendo estado em Jerusalém, tu não sabes o que aconteceu. Jesus Cristo, o quê? O quê? Sobre Jesus Nazareno, profeta poderoso em atos e em palavras, como foi entregue pelas nossas autoridades para ser crucificado. E nós que pensávamos que ele era o Messias de Israel. Este o 3º dia. E nada. É bem verdade que umas mulheres estavam dizendo lá que tiveram visão de anjo. Porque não ficaram lá? A mulher avisou. A mulher avisou. Se ele tivesse ficado lá, mas não dá confiança ao que mulher diz. Não dá confiança ao que mulher diz. A mulher abriu o balcão e fez o maior anúncio da humanidade. Ele ressuscitou, eu vi o Senhor. Como foi que Jesus curou aqueles homens? A Bíblia diz que ele abriu desde Moisés, desde o Pentateuco, passando por todos os profetas, ele não pregou. Ele só foi pegando versículo assim como gotas, toma, para provar que Jesus era o Cristo e que ele tinha que passar por tudo aquilo. Só com a palavra escrita. Eles dizem que o coração deles ardia, o combustível da palavra no coração. Entraram em casa, Jesus vai com eles para a mesa, toma o pão, agradece. Quando abre, se revela. Aí você pergunta, mas por que Jesus não se revelou no caminho? Assim não dava tanto trabalho de andar. Jesus podia ter se revelado, sou eu, aparecia e desaparecia, mas ele não é assim. Ele se revelou quando os 2 se assentaram à mesa com ele. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ele vai se revelar a quem se assenta com ele. Ele vai se revelar a quem se assenta com ele. Eu digo para vocês, há mais de 40 anos eu estou pregando esta palavra. Eu ando os continentes todos, e favelas, e todo lugar, sem parar, nunca tive férias, graças a Deus, não preciso. Eu vou tirar férias do que eu gosto mais de fazer? E vou dizer, todas as minhas pregações, eu recebo do momento em que eu me assento com a Bíblia. Porque aqui que está o meu ajudador, o meu professor, tudo o que eu preciso está aqui. Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento do pecado. Quem está pregando arrependimento hoje? João Batista começou a pregar no deserto da Judeia.
Palavra inicial: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Foi preso, vem Jesus na Galileia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. No dia de Pentecostes, quando o povo perguntou para Pedro: e agora que faremos? Arrependei-vos. E Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Será que nós estamos dando atenção a arrependimento? E você diz: mas irmã, eu me arrependi quando me rendi a Jesus. Glória a Deus. Você se arrependeu. Você se entregou a Jesus. Seu nome foi escrito no livro da vida. Você tem o Espírito Santo. Você é filho de Deus. Mas, capítulo 2 da primeira carta de João. João estava escrevendo para gente assim como nós. Todo mundo filho de Deus. Que já tinha se arrependido e se entregue a Jesus. Aí ele diz assim: filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Olha, ele diz: se acontecer que você peque. Por quê? Porque a natureza pecaminosa está em nós. A nossa vida não é a prática do pecado, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas pode acontecer. O que é que Jesus Cristo diz a respeito disso? Eu já vou terminar, não se preocupem. Jesus Cristo estava na mesa com seus discípulos, capítulo 13 de João. De uma hora para outra ele teve um insight. Aí a Bíblia diz assim: sabendo Jesus que todas as coisas o Pai colocou em suas mãos, eu sou o Senhor dos céus e da terra. E sabendo que ele viera do Pai, conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para o Pai, conhecia o seu destino. Levantou da mesa, tirou a capa de mestre, pegou uma toalha, botou no ombro, pegou uma bacia, encheu de água e passou a lavar os pés dos discípulos. Foi lavando. Quando chegou aos pés de Pedro, Pedro disse: nunca, olha o que está escrito em João 13, nunca me lavarás os pés. Pense bem o que é que Pedro estava achando. Nunca me lavarás os pés. João 13, versículo 7, versículo 8. Nunca me lavarás os pés. E Jesus estava assim abaixadinho, ali, para lavar o pé dele. Olhou bem na cara de Pedro e disse isso aí que está escrito: ei, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Gostou? Se euzinho Jesus, não te lavar, tu não tens parte comigo. E Pedro diz assim: então, não somente os pés, mas as mãos, a cabeça, queria um banho. Aí Jesus diz uma coisa assim: não, Pedro, quem já se banhou, não precisa de lavar senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Você já não se banhou? Olha o que nós lemos no versículo 26 de Efésios 5. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra. Ele está dizendo quem já se banhou. Por que quem já se banhou só precisa lavar os pés? Pense que você
tomou banho para vir para a igreja. E você está lá e faz daqui, dali, e ajeita, e puxa o cabelo, e estica o cabelo, e bota o cabelo, e tira. Aquelas coisas que mulher faz. Olha pela janela, você viu que seu cachorro está saindo para a rua. Corre e vai atrás. Passa pelo jardim, pega o bichinho, traz para dentro. Aí você diz, sujei os pés. Porque estava descalça. Você vai tomar banho de novo? Não, vai lavar só os pés. É isso que Jesus está dizendo. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais está tudo limpo. Você já foi banhado. Você já foi lavado. Você já está santificado. Você já está justificado em o nome do Senhor Jesus. Mas pode acontecer por acidente que você pegue. E aí o que é que você faz? Vai ficar no pecado? Muito mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas. Para servirmos ao Deus vivo, não tem que ficar com culpa. Se o seu coração lhe diz, você pecou, gente, pecado é ofensa a Deus. É desobediência, é aquilo que desagrada, que entristece a Deus. Você tem que ir a Ele, que lhe comprou, que pagou o seu preço, e dizer para Ele, Senhor, eu pequei. Eu fiz isso e isso e isso e isso. Você tem que nomear, descrever e dizer para Ele que você fez. Não diga que foi culpa de fulano, não, é sua. Não confesse o pecado dos outros, não diga que o outro lhe levou a pecar. Não, foi você que fez. E pecado tem nome. Nós precisamos abrir os nossos olhos com o pecado. Entrou uma vertente satânica na igreja. Eu peco hoje por causa do que fizeram comigo na infância. Eu sou uma vítima. Eu não sou pecador. A minha vida é uma resposta do que fizeram comigo. Não, eu peco porque eu sou pecador. O que fizeram comigo na infância, fizeram. Mas na minha caminhada eu tenho culpa de ter feito porque eu escolhi. Eu não estava dormindo quando eu pequei. Eu estava bem acordado e escolhi fazer. Uma das coisas mais difíceis, quando a gente aconselha casais, é fazer com que eles entendam que eles cooperaram. Ambos, para que a situação chegasse naquele ponto. Então, meus irmãos, nós precisamos da lavagem da palavra. E é neste momento que se levanta aquele espírito de Jezabel, que já se movia na igreja em Tiátira. O qual é o espírito de Jezabel? É o espírito silenciador da palavra de Deus. Aquela mulher que matou no Antigo Testamento, mulher de Acabe, ela matou os profetas para que eles não dissessem a palavra de Deus. Porque o povo não ouvindo a palavra de Deus, todos se voltaram para Baal. Então esse espírito que já se movia na igreja em Tiátira, tem encontrado o seu ambiente dentro da igreja. Vamos abrir os nossos olhos. Mas vamos olhar para nós. Vocês tiveram hoje um dia à parte. A igreja chamou vocês, pelo que eu sei, para um dia à parte. Onde vocês vão parar. Onde vocês vão refletir. Onde vocês vão ouvir a palavra de Deus. Vocês vão ministrar e ser ministrados. Vocês precisam
de ver como é que está a vida de vocês com a palavra de Deus. Se vocês não comem a palavra, vocês não têm combustível para a sua vida espiritual. Vocês não têm arma para lutar, porque na nossa armadura, o cinto da verdade nos defende das mentiras. A couraça de justiça defende a nossa saúde. Os calçados do evangelho da paz defendem o nosso caminhar, o nosso mover. O escudo da fé nos defende dos dardos inflamados do maligno. Capacete da salvação defende os nossos pensamentos, as nossas lembranças. E com o que é que você se defende? Só tem uma arma. É a espada do Espírito. É a palavra de Deus. É preciso que você saiba que você só tem uma arma de ataque. É a palavra de Deus, não é a sua. Não é a palavra do pregador, é a de Deus. É aquela que está escrita na Bíblia. Como é que Jesus Cristo enfrentou Satanás? Ele dizia, está escrito. O que está escrito é a palavra de Deus. É preciso que você possa dizer, está escrito. Você vai ao médico. O médico diz, olha, infelizmente, passou muito. Talvez 3, 4 meses. Você diz, o número dos meus dias é contado por Deus. Pá! Você usou, está escrito. Olha, o seu filho não tem mais jeito. Ele agora não vai para frente. O meu filho é herança do Senhor, está escrito. É preciso que você tenha palavra de Deus aqui no seu coração, para você cortar todo o dardo inflamado do maligno que vem. Não vá ouvir, receber todas as setas e esperar. Ah, pastor, eu vim aqui para o senhor orar comigo. Por quê? É porque eu... O que é isso? O que é isso? Você tem que na hora cortar. Tem que cortar, mas você precisa ter a palavra do Espírito. A espada do Espírito. É com ela que você vai cortando, cortando, cortando e acabou. Por que é que João comeu o livro? Jeremias comeu o livro. Ezequiel comeu o livro e você está comendo o quê? Quantos versículos você está botando para dentro por mês? Não responda para mim, senão você vai se atrapalhar. Responda para si mesmo. Dezembro está chegando. Quantos versículos você vai chegar diante do Pai e dizer, Pai, eu engoli a palavra que saiu da tua boca. Está no meu coração. Olha aqui, ó Pai. Cita para ele, memorizado, um capítulo. Daqui para lá dá tempo de memorizar. Que tal o capítulo 15 de João? Capítulo 15 é só Jesus falando. Vá bebendo. Ele disse, vá bebendo. Vá bebendo. Vá bebendo. Diga um versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Até ímpio sabe. Um dia eu estava dentro do ônibus, Avenida Copacabana, 11 horas da manhã, maior verão. Entrei no ônibus, tinha ar-condicionado, graças a Deus. Sentei em 2 cadeiras, me espalhei, olhei para aquele céu azul carioca. Veio aqui do meu coração, o Senhor é meu pastor, nada, pá, aquele nada. Tomou um vulto. Eu sei o Salmo 23 desde quando era pequena. De uma hora para outra, o Salmo 23 me mostrou que eu não sabia. Eu conheci o Salmo do pastor, mas não conhecia o pastor do Salmo. Eu não entendia nada. De uma hora para outra, nada me faltará. Veio assim, nada mesmo.
nem dor, nem aflição, nem alegria. Nada vai faltar, porque quem vai andar no vale da sombra da morte é você. Você não vai temer por causa da sua fé, mas é você que vai andar. Prepara uma mesa copiosa na frente do meu inimigo. Quem vai ter inimigo sou eu, pronto para jogar veneno na minha sopa. Então eu aprendi que o Senhor é meu pastor, mas quem vai passar pelos problemas sou eu. Ai de mim que eu não esteja firme nele. Ai de mim que eu não esteja firme no cajado dele. Ai de mim que eu não esteja com a palavra dele. Eu quero orar por você, que eu sei que eu já fui longe. Mas eu preciso dizer para vocês que eu vim aqui só com o desejo de orar, para que você desperte para esta palavra. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, Criador e Senhor de todos os universos visíveis e invisíveis. Tu és Senhor sobre todos os céus. Tu criaste os céus e a terra. Tu és Senhor tão excelso, tão sublime, incomparável, entronizado nas maiores alturas entre querubins. Mas tão excelso o Senhor está aqui agora. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de nos reunir. Enquanto para muitos hoje é dia dos mortos, para nós é o dia dos vivos. É o dia dos santos, Deus. Por isso, ó Pai, nós te pedimos. Assim como o Senhor dá uma explosão no coração de Paulo, assim como o Senhor deu uma explosão no coração de todos os seus servos, assim nós lhe pedimos, ó Pai, que haja um desejo tão grande, haja uma explosão do desejo em nós, de te buscar na Tua palavra, de ter uma intimidade mais profunda contigo na Tua palavra, de perceber a Tua voz, enquanto lemos e meditamos a Tua palavra, de perceber a Tua mão, ó Espírito Santo, abrindo a palavra, enquanto nós abrimos o livro da palavra. Te pedimos, Senhor, sede e fome por essa palavra que muda situações, por essa palavra que nos suga do mundo cada vez mais para perto de Ti. Te pedimos, ó Pai, por esse mundo em combustão hoje, guerras e guerras e guerras, dores, sofrimentos, imoralidade, maldade, mentira, engano, e de uma hora para outra parece que a Tua igreja é irrelevante aqui, mas nós sabemos que Tu, Senhor, levantas aqui na terra um povo santo. Tu tens a Tua igreja, esse povo esquisito, esse povo diferente, a Tua igreja, a noiva do Teu Filho, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que sejam alcançados todos aqueles que têm que ser alcançados, para que não demore o retorno de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que haja fome, que haja sede, para que busquemos ao Senhor, porque buscando nós sabemos onde encontrá-lo, e que enfim o Teu nome seja louvado e glorificado nas nossas vidas, para a glória do Teu nome. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.